tag dos 50% para fazer um balanço aí das melhores leituras do primeiro semestre. A gente já tá em agosto? Estamos em agosto, mas antes em agosto do que em dezembro, não é mesmo? Até porque em dezembro vai ter que ter um vídeo das melhores leituras do ano todo, comentando. Vocês esperem aí um vídeo bem rechonchudo. Lá no meu Instagram, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, eu fiz uma live comentando com mais detalhes. E aí, para esse vídeo aqui no YouTube, eu vou responder a tag, né, essa tag dos 50%, porque daí eu consigo comentar de forma diferente ou mesmo mostrar outros livros. Então a gente já começando. O melhor livro que você leu até agora? É muito difícil responder essa pergunta, porque na minha cabeça sempre tem assim, é livro de ficção ou de não ficção? Mas eu vou seguir o meu coração aqui e eu vou mostrar a melhor leitura. Eis que Oblomov surgiu na minha vida. O que acontece? Na verdade, Oblomov surgiu na minha vida há muitos anos, quando o Kozak Naif ainda existia, né? Falida editora, muito infelizmente, sempre em nossos corações. E aí eu cismei com esse livro, não me chamou a atenção, mas eu não sabia do que era, até porque tô falando de muitos anos atrás. Mas eis que minha amiga Marília, que eu tô sempre falando dela aqui, a gente tava conversando, tal, vamos ler, nós lemos juntas. Eu estava com expectativas altas, eu sabia o que esperar ao mesmo tempo, mas esse livro simplesmente me paralisou. Esse livro me acertou em cheio. Primeiro porque eu acho que foi no momento certo, assim, eu tava na vibe pra ler ele, eu consegui dedicar o tempo necessário, eu li ele com calma, realmente eu fui degustando. Ele não é um livro muito querido pelas pessoas no geral. Por quê? Tem esse personagem aqui, que é o Oblomov, e ele vai dar continuidade, o autor, para aquela questão do homem supérfluo que o Turgenev inaugura. Então esse homem supérfluo russo, principalmente o Oblomov, ele vai ser assim, a pessoa preguiçosa que não faz nada, que vive uma vida totalmente sem intencionalidade. Chega um ponto assim de nem sair na rua mais, tudo é difícil, as coisas só vão se acumulando. E eu brinco que ele é quase que um romance de formação, porque de maneira não muito linear a gente tem a história dele, aqui a história da vida dele, e outros personagens interessantíssimos, mas eu achei uma experiência muito interessante estar um pouco na cabeça do Oblomov e pensar por que ele faz dessa forma, por que ele é desse jeito, qual que é a história dele, como que ele chegou até aqui e por que ele não muda isso. Então tem essa faceta que eu achei especialmente fascinante. Tem toda a questão do contexto histórico da Rússia, tudo que o Goncharov colocou aqui de críticas sociais. Então foi uma experiência muito completa, porque em vários níveis esse livro mexeu comigo. Alguns capítulos são sim um pouco mais descritivos, mas descritivos assim, no geral falam que parado, podia ter menos páginas e tal, mas considerando a mente brilhante que era o Goncharov, ele não faz isso porque ele tá enchendo linguiça, é porque ele quer te causar uma experiência ali, né, uma sensação muito específica, oblomovista, né, então é pra você sentir essa coisa do parado, essa coisa da inércia mesmo, que é a essência do livro. E ele faz com que a gente pense sobre muitas e muitas coisas, assim, principalmente envolvendo o que a gente tá fazendo da nossa vida, por que a gente faz o que a gente faz, o que a gente tá fazendo com o tempo que a gente tem. Então ele é um mergulho, pra mim ele foi um mergulho muito profundo dentro de mim, então ele fez com que eu alcançasse lugares, ele fez com que eu alcançasse lugares que nem na terapia eu vou, sabe assim? Foi nesse livro, esse livro foi um processo terapêutico de amadurecimento e uma experiência, eu acabei de ler, assim que eu acabei de ler eu não sabia pra onde eu olhava, eu não sabia. Eu fiquei mesmo da Nazaré Tedesco muito tempo. Até hoje eu fico pensando nele com muito carinho. Eu li ele em maio, eu acho. Eu tô desesperada pra reler esse livro. Ele fica aparecendo pra mim em vários outros. Até eu comecei a ler aquele Amiga Genial da Helena Ferrante. Ela citou Oblomov, cara. Helena Ferrante, a personagem lá citando Oblomov. Então, assim, eu entendo que ele não é pra todo mundo, no sentido de que ele não é muito a vibe que a maioria das pessoas pode gostar, mas ele foi a melhor leitura. E para um outro livro desbancar esse top 1 aí, vai ter que rebolar, como diz a Sandy. A segunda pergunta seria a melhor continuação, mas eu não li nenhuma continuação, então eu mesma coloquei uma pergunta aqui, porque é isso, a tag é do meu vídeo, eu vou fazer como que eu quiser, que eu coloquei a melhor releitura. Viagem de Gulliver. Ele tá no meu vídeo de 12 livros para 2022.
E assim, eu já sabia, né, que seria uma coisa maravilhosa. Viagem de Gulliver é um dos meus livros favoritos da vida. Eu li pela primeira vez no ano passado, talvez, acho que foi no ano passado. E Jonathan Swift não é um autor muito conhecido, apesar dele ser super importante para a literatura inglesa. É uma sátira. Esse livro é uma sátira ferrenha. A Inglaterra e a Irlanda, porque ele é irlandês, mas ele viveu ali nos dois países. E assim, é um livro ácido, sabe? O Gulliver aqui, Viagem de Gulliver, ele vai fazer 4 viagens para lugares muito bizarros, assim, fantasiosos. Então vai ter uma viagem que todo mundo é gigante e ele é pequenininho, vai ter outra viagem que ele é pequenininho, as pessoas são gigantes, outra viagem, em vez de serem humanos, são cavalos, e os humanos que são considerados inferiores. Outra viagem tem uma ilha voadora, e ele é até considerado um dos pioneiros da ficção científica por causa dessa viagem da ilha voadora. Ele inventa uns negócios muito loucos. Então, assim, Jonathan Swift, ele é um autor que você fala, cara, da onde ele tirou isso? Então ele consegue atrelar essa parte muito criativa com a crítica social que vai lá no âmago. O pessoal chama ele até de misantropo, só pra você ter uma ideia. Mas é um livro inteligentíssimo, porque afinal de contas a gente não tá falando só da Inglaterra daquela época, só da Irlanda daquela época. O livro é um clássico porque o que tá aqui é do ser humano, é relativo ao ser humano. Então todas as coisas que ele denuncia, que ele critica, que ele coloca em relevo, são fascinantes de analisar, e você pode focar mais ou prestar mais atenção nas partes mais políticas daquela época, que é um grande ponto do Swift. Você pode focar mais nessa parte do ser humano mesmo, da natureza humana, que também é um prato cheio. Na parte mais filosófica também, porque o Jonathan Swift, ele era um erudito, assim, no sentido de ter estudado muito, porque da faculdade ele praticamente foi expulso. Teve um rolê, assim. Cara, ele era muito aleatório, brigão, meio... ele era muito, muito doido, mas ele teve uma formação de estudos excepcional. Então, pensa num cara inteligente. Estudar sobre a vida do Jonathan Swift, cara... Enfim, um dia eu quero ir lá na Irlanda só pra ver o busto dele, que ele tá enterrado na igreja de São Patrick. As amigas que estão indo pra Irlanda, eu falo, amiga, pelo amor de Deus, vai lá, tira uma foto, manda pra mim, por favor, nunca te pedi nada, que deve ser uma emoção à parte. Então, ter relido Viagem de Gulliver foi muito especial pra mim, principalmente porque foi no meu clube de leitura das Jovens Senhoras, e o pessoal amou. Eu achei que a galera, tava preparada pra galera não curtir muito, tava preparada pro pessoal falar, não sei não, porque a escrita dele, o conteúdo mesmo do livro, né, esse tipo de ficção, não é uma coisa tão comum também, assim, que a gente lê em qualquer lugar. Então, no fundo, eu tava preparada pro pessoal não gostar tanto, mas foi uma gratíssima surpresa. Eu não tô lembrada agora de nenhuma pessoa do clube que falou, não gostei. Então, assim, maravilhoso. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Eu ainda tô pensando aqui, porque esse negócio de lançamento pra mim é um pouco difícil, mas eu vou chegar lá. Peraí que até o final do vídeo a gente fala. O livro mais aguardado do segundo semestre. Eu não sei se eu estou vivendo ou só esperando pelo lançamento de Moby Dick, da editora Zahar. Moby Dick é uma das minhas obsessões literárias que eu ainda não li. É daqueles livros que há anos... Eu tenho uma história muito louca com esse livro, eu vou contar em algum vlog, em algum lugar. Eu preciso compartilhar essa história com vocês. Mas eu sou fascinada, eu sou obcecada por Moby Dick, apesar de eu não ter lido ainda. E aí a editora Zahar anunciou que vai lançar essa edição, que vai ter mais de 500 notas de rodapé, vai ter... como é que chama? Glossário ilustrado, vários textos. Cara, quando eu vi aquilo, eu arrepiei. Só que vai ser lançado só, tipo, em setembro. Não, em novembro. Novembro, cara. Ai, meu coração. Mas tá, eu vou ter que esperar, né? Enquanto a gente espera, a gente vai vivendo, vai dar tudo certo. Mas esse é o lançamento, assim, que eu tô... O livro que mais te decepcionou este ano até agora. Não foi uma decepção, porque eu acho que não teve nenhuma leitura que tenha sido, ai meu Deus, decepção. Mas foi uma coisa assim que eu já tinha começado a ler esse livro antes, no ano passado, e eu tinha gostado muito da primeira parte. Ele não era prioridade no momento, eu precisei parar. E aí, esse ano eu retomei. E aí, quando eu terminei, sabe? Eu achei que eu fosse gostar mais, que foi A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. O livro é muito bom. A forma como ele desenvolve
um tratado filosófico aqui, que é a ideia do livro, apesar de ser uma ficção, ele vai desenvolver a ideia do eterno retorno do Nietzsche. Então é um livro que ele é escrito de uma maneira bem peculiar. A forma como ele tá, assim, organizado, a cronologia do livro, também essa parte do contexto histórico, as críticas, nossa, é bem interessante. Os personagens te deixam, ai meu Deus, dá vontade de bater em um personagem com outro personagem, entendeu? De passar raiva, porque é uma galera que faz muita merda, assim. É um triângulo ou um quadrado, eu já não tô lembrada mais agora quantos personagens. É um triângulo amoroso muito louco. E aí, o que aconteceu? Do meio pro final, eu não sei se eu que não tava num momento muito legal, mas deu uma agarrada, assim, sabe? Eu dei uma insistida pra terminar. Eu quero reler esse livro, e aí eu vou reler num momento melhor. Não foi um livro que eu não gostei, tá? É um livro muito bom, bem interessante mesmo, mas vai ser num outro momento, eu acho que eu vou aproveitar melhor. Até porque eu não me aprofundei nem nessa parte do contexto histórico, não me aprofundei em nada, então assim, vai ficar para um próximo momento. E de qualquer forma eu tô com mais livros, aí não vai aparecer, eu tô com mais livros do Milan aqui, então eu vou continuar lendo a obra dele, com certeza. Eu tenho vários livros dele de não ficção, sobre literatura, escritos dele, tem um que é Arte do Romance. Eu e o Milan, assim, ó, a gente tem uma história pela frente. Nossa, dicção da Tata Werneck aqui tá complicada. Novo autor favorito. Tem coisa aqui que podia ser cumulativa, né? Poderia dizer que é o Ivan do Oblomov, mas vamos fazer aqui uma rotação. Meu novo autor favorito, que não me surpreendeu nesse sentido que eu já sabia que o negócio ia ser sensacional. Thomas Mann, por causa de Morte em Veneza. Que foi Morte em Veneza? Que livro bizarro! Bizarramente bom. Acho que foi o livro mais difícil que eu li esse ano, tá? Porque a escrita do Thomas Mann e as referências, são referências filosóficas, mitológicas, musicais. Nossa, é um negócio profundíssimo. São só 86 páginas, Morte em Veneza. Mas parece que tem 300. Não porque o livro é arrastado, mas porque é uma coisa, tem uma densidade ali, tem uma coisa, sabe? E aí foi um negócio muito louco. Mudou minha percepção de tempo, sabe? Dilatou minha percepção temporal. E é uma história muito, muito doida, porque tem esse autor, né, que é um artista, um escritor, e do nada ele já tá mais velho, do nada ele vai viajar. Ele tem esse ímpeto de viajar, e o livro tem um toquezinho de uma coisa meio pegada de pacto, não seria um pacto fáustico, mas tem um fáustico lá, entendeu? Tem um tinhoso que aparece lá, não é possível. E aí ele é levado a querer viajar e ele tem que chegar lá em Veneza. Então tudo acontece, umas pessoas estranhas aparecem para direcionar com que ele chegue em Veneza. E lá em Veneza ele vai ficar obcecado por um garoto. Uma vibe meio Dorian Gray, assim, uma coisa assim, um garoto novinho de uns 13 anos, sabe aquela coisa, aquela beleza greco-romana, assim, um menino, parece uma pintura. Não vai acontecer, não é um livro tipo Lolita, mas ele fica ele fica obcecado. É um livro estranho nesse sentido da história, mas a forma como ele escreve, e não tem nada explícito, tá? Como eu falei, não é uma vibe Lolita Feelings, mas é um negócio muito estranho, e com a escrita magistral do Thomas Mann. Então, assim, esse livro me atropelou. Ele chegou, assim, ó, na voadora, Hadouken, explosão, tchacabum, entendeu? É outro que eu preciso reler rapidamente, preciso ler com urgência. Também já tô com Thomas Mann aqui em cima e eu quero ler tudo do Thomas Mann. Virou, assim, não virou o meu autor favorito, mas entrou pra lista de favoritos. Até porque a vida é muito curta pra ter um autor favorito, né? Então, assim, a gente tem... Ninguém me obriga a ter um autor favorito só. Seu personagem favorito mais recente. Olha, vocês vão me achar muito estranha. Não é que o personagem seja favorito porque é um personagem bacana, que é uma pessoa bacana que eu manteria na minha vida, que é uma pessoa, sabe, legal. É um personagem favorito no sentido que eu fiquei um pouco obcecada pelo tanto que esse personagem é, sabe, ruim mesmo. E eu estou falando de ninguém menos que o narrador de Memórias do Subsolo. O livrinho que deixa a gente, ele leva a gente junto pro subsolo, essa é a questão. Então, ele narra aqui, livro do nosso
Muito Grato Dostoiévski. E aí a gente tem esse livro, tem o narrador, que ele já começa dizendo, olha só, sou um homem doente, sou um homem raivoso, sou um homem sem graça nenhuma, acho que sofro do fígado. Na verdade, não tenho a menor ideia da minha doença, nem sei direito o que dói. Não me trato e nunca me tratei, apesar de respeitar a medicina e os médicos. Na primeira parte é como se fosse uma confissão, então ele vai te contar da vida dele. E na segunda parte aparecem assim, momentos ali da vida dele, diálogos, convivências, o que aconteceu de fato. Essas duas partes se conectam de forma bem interessante, assim. Tem gente até que gosta de ler a segunda parte primeiro, para depois ler a primeira, mas enfim. E aí, no geral, você vai sentir várias coisas ao mesmo tempo, porque ele te deixa com muita raiva, ele mente pra você, ele te conta uma coisa, principalmente na primeira parte, aí ele fala, aquilo lá, eu menti, não é isso. Ele tem essa coisa da autodepreciação, autodegradação. Então ele é um homem do subsolo de fato, ele vive sozinho, ele já chegou num ponto quase que de uma fobia social. Ele mora num lugar horrível, num lugar mofado, num lugar sujo. E aí ele só vai ficar ruminando todas aquelas coisas que já aconteceram com ele. Então ele é um homem assim, do subsolo mesmo, em todos os sentidos que essa expressão do subsolo pode ter. Uma experiência de leitura, é uma releitura também, inclusive eu li a primeira vez no ano passado, inclusive foi a minha melhor leitura do ano passado, apesar de eu ter lido em dezembro, não teve como, ele foi assim, o auge, sabe? Só que você tem que estar com o estômago ali, porque ele vai te puxando junto pro subsolo e você fica naquela vibe, sabe, mais pesada mesmo. Então é outro livro que ele ecoou dentro de mim de uma maneira bem de autoexame mesmo, de autoconsciência, porque ele parece um tanto quanto caricato no primeiro momento, porque você olha e fala, cara, não é possível, olha, meu, que homem ridículo, dá vergonha alheia dele. Mas quando você para pra analisar direitinho, esse homem do subsolo, na verdade, ele representa uma faceta, um potencial. Acho que todos nós, em algum nível, somos homem do subsolo ou tivemos um momento, uma fase do subsolo na vida, sabe? Então, esse livro, para ser analisado com essa questão da natureza humana, também é um prato cheio. É outro que eu vejo as pessoas não gostarem tanto também, mas que... E eu reli pro meu clube de leitura, por isso que ele foi pro clube, né? Eu li ele no ano passado, fiquei desesperada e falei, não, eu preciso que mais pessoas surtem junto comigo. E as discussões foram... Nossa, teve uma discussão que foram 4 discussões, cada uma durou pelo menos 2 horas e teve uma que durou quase 4 horas, alguma coisa assim, foi uma coisa, nossa, fascinante. Um livro que te fez chorar. Eu não sou muito de chorar lendo, mas um livro que me deixou com lágrimas assim nos olhos para cair, eu chorei de fato, mas encheu meu olho d'água, foi Minha Infância na Prússia, da Condessa Marion, não sei falar o sobrenome dela, me perdoem. Esse livro aqui, ele é uma espécie de diário, assim, como se fosse uma biografia, assim, escritos da vida dessa Marion. Ela nasceu aqui, ó, na Prússia Oriental, e ela teve uma importância até na Segunda Guerra, porque ela participou de uma conspiração lá, de um rolezão pra matar o Hitler. Então ela viveu ali períodos bem sombrios da humanidade, não é mesmo? E o mais interessante desse livro, e foi o motivo de ter me emocionado muito, primeiro porque o final dele, ela passa o livro todo contando a vida dela, da infância dela na Prússia, né? Infância na Prússia. E a Prússia, ela vai ser invadida, essa área da Prússia Oriental vai ser invadida, os russos vão tomar, e ela sente aquela coisa assim, não é mais a minha casa, a Prússia não é mais a Prússia. Então toda aquela sensação de pertencimento, ela some, e ao mesmo tempo a vida dela tem que seguir. Esse livro me emocionou em vários sentidos, mas principalmente por ter esse olhar dessa mulher que foi baita interessante, e ter acesso a essas informações, ao olhar dela para uma vida da pessoa que tá na Prússia Oriental daquela época. E eu fiquei pensando assim, cara, eu não teria como saber, né, o que essa pessoa sentia, como que era viver daquele jeito. Então aquela coisa aquela sensação boa que os livros trazem pra gente, né? Eu consigo ter acesso a essa informação sem ter vivido isso, e se não fosse esse livro, eu jamais saberia dessas coisas. Infelizmente ele tá descontinuado, ele não é editado novamente pela editora 34,
Eu consegui, mas dá pra achar aí em sebo e tudo mais, eu consegui achar na própria Amazon com um preço muito bom. Então fica a minha indicação, caso você se interesse por esse tipo de livro que mistura notas autobiográficas, uma coisa meio diário, e informações históricas, né? Porque ela te dá uma aula de história. Então, assim... E ele tem imagens belíssimas também desse lugar que ela viveu, né? Que era num castelo. E, um chuchuzinho esse livro. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Um livro que me deixou feliz. 7 breves lições de física. Esse livro me deixou feliz e me deixou triste. Feliz porque é do Carlo Rovelli, que é um autor. Ele escreve livros de física, né, de divulgação científica, para leigos, tá? Esse não é um livro teórico, esse não é um livro para estudantes, mestrandos, doutorandos de física. É para nós, meros mortais. E triste porque é o último livro dele que eu tinha para ler. Eu já li todos os outros. E eu amo todos. Na verdade, eu deveria ter começado por esse, porque é o mais simples de todos eles. Bem curtinho, bem simples. Mas já ter conferido as explicações dele de outros temas envolvendo o que tá aqui, fez com que ele fizesse bastante sentido pra mim, porque ele fala de maneira bem por cima, e aí eu falei, é verdade, eu já vi isso com mais detalhes. Então ele foi como se fosse um resumão bem mesmo, assim, bem amplo, de assuntos que eu já aprendi com o tio Carlo Rovelli, tá? Então, assim, você pode pensar, Fernanda, o que eu vou fazer com o livro de física? O que você tá arrumando pra mim? Por que não? É isso que eu te pergunto, por que não? Ele usa literatura para contextualizar, assim. Ele usa, sabe, cultura de modo geral. Ele não é um cara chato falando de física. Ele é poético, sabe? Então, você vai ter contato com uns assuntos aleatórios, uns assuntos assim que você fala, jamais teria contato com isso aqui se não fosse esse livro. E ele dá aquela, sabe, aquela remexida na cabeça, aquela atualizada no drive ali. Então, assim, tem um negócio super interessante aqui. Depois eu preciso fazer um vlog relendo esses livros do Carlo Rovelli. Podem me cobrar, podem me encher o saco. Esse livro me deixou muito feliz, agora eu espero que ele tenha uma longa vida pela frente, publique muito mais livros, porque, por enquanto, o que eu posso fazer é reler os livros dele mesmo. Outro livro que me deixou muito felizinha foi esse aqui, Elogio do Ócio e Outros Ensaios, do Robert Louis Stevenson, o mesmo autor de Médico e o Monstro, que eu amo Médico e o Monstro. E aí, esse livro, cara, eu já tinha um fascínio pela biografia do Robert Louis Stevenson. Porque ele é muito interessante. Cara, ele teve uma vida muito doida, muito doida. Infelizmente, ele morreu novo, mas ele teve umas coisas, assim, bem doidas, bem aleatórias na vida dele. E eu já tinha a impressão que ele era uma pessoa especialmente interessante. E esse livro só corroborou, ele só confirmou essa minha impressão. Então, tanto o Elogio do Ócio quanto esses outros 4 ou 5 ensaios que tem aqui, tem um que ele fala sobre conversa, essa coisa de ser interessante, do diálogo, da conversa, dessa troca. E aí ele também me deixou, assim, pensativa sobre várias coisas que eu fiquei assim, caraca, verdade isso aqui, nunca tinha parado pra pensar nisso aqui. E eu gosto desse tipo de livro, né, como vocês puderam já, talvez, perceber. Vale a pena, ele é bem curtinho, muito gostosinho de ler, você lê ele, assim, numa tarde, fica a indicação. Eu pulei uma sem querer, não tinha visto. O livro que mais te surpreendeu esse ano até agora. Minha surpresa do semestre foi Morro dos Ventos Uivantes. Porque eu peguei para ler esse livro, eu estava certa, assim, que eu não ia gostar. Acho que eu não vou gostar disso aqui e tal, mas eu peguei de coração aberto, sabe? Eu não peguei embirrada com o livro, não. Peguei de coração aberto e falei, vamos ver onde é que vai dar. E o nome da categoria poderia ser O Livro que Te Fez Segurar o Xixi. Porque ele me deixou tão doida pra saber o que ia acontecer, que eu fiquei, sei lá, 1h30, 2 horas lendo direto. Isso não é muito comum de acontecer comigo, eu não leio por tanto tempo direto, assim. E eu não piscava lendo esse livro, entendeu? Ele se apoderou de mim. Essa vibe gótica, essa desgraceira aqui dos personagens, todos os personagens aqui são encrenqueiros, são terríveis, tem uma coisa assim... Esse livro eu só conhecia, acho que isso também influenciou, né? Porque eu vi o pessoal falar mal, aquela coisa assim, como se fosse um livro puramente exagero. É um livro que todo mundo tem já ouviu falar de alguma forma, né? Morro dos Ventos Uivantes. Então, um amor abusivo, as pessoas que ficam brigando, as famílias brigando, né? Falam até, nossa, uma coisa incestuosa. Tem um monte de coisa louca que envolve o livro. Mas eu não li ele esperando personagens
reais, assim, tipo, personagens que eu poderia conviver aqui na vizinhança. Eu comprei a ideia desse clima gótico mesmo e das pessoas com a vibe muito louca. E funcionou lindamente. Sinceramente, foi uma experiência, sim. Foi a surpresa, talvez seja a surpresa do ano. Eu já tô, inclusive, com o Jane Eyre, da Charlotte Brontë, e eu quero ler mais coisas das irmãs Brontë. E tô percebendo que esse gênero da literatura gótica, ele me agrada mais do que eu imaginava, tá? Então, eu não quis ficar falando aqui da história, porque eu sei que tem muita gente que não gosta de saber, e hoje em dia, assim, qualquer coisa é spoiler. Você fala o nome da autora, tá falando spoiler, estragou a experiência da pessoa. Então, longe de mim gerar esse problema pra vida de alguém, não é mesmo? Melhor adaptação cinematográfica que você assistiu até agora. No Coração do Mar. Ai, gente, que livro. Que livro não, que filme. Eu já tô com um livro aqui, eu não li ele ainda, mas é a história que inspirou Moby Dick. Então, nesse filme, No Coração do Mar, tem na Netflix, o Herman Melville, lá o autor que faz o Herman Melville, o autor de Moby Dick, ele vai na fonte ali da história, ele vai atrás da história para escrever o livro. E com essa história, né, ele vai ser o plot da ideia de Moby Dick. Muito bacana esse livro, esse filme. Ah, eu amei, eu amei. Eu não sei se é porque eu já tenho essa fissura por Moby Dick, mas é um livro que vale a pena e eu adoro. Eu já gostava muito, antes de saber que Moby Dick existia, eu já gostava muito dessa temática de mar e naufrágio. Tem essa coisa com mar, com água, tem uma coisa meio sereística. Inclusive, quando eu era criança, a minha maior obsessão aleatória era sereia, entendeu? Tudo de sereia, eu queria ser sereia. Nos meus aniversários eu soprava o bolo, fazia o pedido que eu queria ser sereia. Esse era meu maior objetivo, né? Que pena que não deu certo. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou este ano? Difícil, porque eu comprei e ganhei vários livros lindos, né? Inclusive eu tô devendo meu book haul de aniversário, porque eu ganhei livro pra caramba dos meus seguidores maravilhosos. Minha lista de desejo, inclusive, eu vou deixar aqui embaixo. Se eventualmente você quiser mandar um livrinho pra mim, pra apoiar aqui minha produção de conteúdo, quando você finalizar a compra, ele vem pra minha casa, sem precisar que você tenha meu endereço. Então, assim, vou deixar no ar aí. Vou deixar no ar, não, vou deixar no box de descrição aqui. Isso aqui. Virou SMR do nada. Humberto Eco, História das Terras e Lugares Lendários. Isso aqui, na verdade, é uma jacket, infelizmente, porque eu queria que... Olha, livro branco. Esse livro é lindo, Humberto Eco é lindo, e ele já começa... Peraí, olha isso aqui. Olha isso aqui. Ele já começa aqui, ó, nas primeiras páginas. Cadê o negócio? Gulliver! Ai, meu Deus, esse livro valeu a pena, o rim que eu precisei desapegar pra comprar ele. A ilha voadora aqui da viagem, a ilha voadora aqui, ó, ó o Gulliver aqui, ó. Ai, gente. Quando eu fui reparar, todos esses autores conceituados, todos esses autores fodas, eles falam de Viagem de Gulliver. Que motivo você tem pra não ler Viagem de Gulliver? Me fala. Um outro livro também belíssimo que eu achei, esse daqui, Aulas de Literatura Russa. De Pushkin a... não sei falar esse outro nome. Abafa. Mas não é muito bonito isso aqui? Uma vibe bem russa mesmo, né? Que bom, né? Que não é outra nacionalidade. Mas eu achei esse livro belíssimo. Última. Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Moby Dick. Para a surpresa de 0 pessoas. Moby Dick, eu já tô assim, ó, preparada com edições aqui de Moby Dick pra ler. Que eu gosto de ler mais que uma edição ao mesmo tempo, tá? Assim, me respeito minha peculiaridade, minha particularidade. Mestre e Margarida, também quero muito ler este ano. No Coração do Mar, que eu citei, quero muito ler este ano. Queria ler mais alguma coisa do Thomas Mann. Se eu não tivesse sendo muito otimista, talvez até Os Buddenbrook, que é um livro bem grandão, mas eu já tô com o Eleito, dele que é mais fininho. Quero muito reler o que eu já li de Anna Karenina e terminar, porque falta um pouquinho só de Anna K pra terminar, que é um livro... Ai, meu Deus do céu, que livro! É por isso que eu não consegui terminar ele, porque eu quero economizar, entendeu? Eu não tô preparada pra terminar Anna K. Eu já comecei ele 2 vezes, e aí eu paro, volto, releio, avanço um pouquinho e é isso. Então eu quero muito terminar Anna K também. Poderia fazer um vídeo só de livros que eu quero ler, porque tem vários livros que eu quero ler pra este ano, mas aqui a gente trabalha com o negócio da organização, do planejamento. Então eu vou analisando as brechinhas aí pra conseguir encaixar e ler as coisas que eu quero. Mas
Um outro livro também, que tá até aqui, eu quero muito ler, é essa biografia aqui do Jung, que tá no meu vídeo lá de 12 livros para 2022. Então, eu vou fazer um projetinho pessoal de biografias. Então, eu quero ler várias biografias do século XX. Tem de uma autora russa, tem dele, tem do... Aqui, ó, outro livro. Vai. Ai, meu Deus, tô doida pra ler essa biografia. Pô, eu me empolguei fazendo esse vídeo, mas até que eu não roubei tanto quanto eu imaginei que eu fosse fazer. Não acrescentei tantos livros às categorias. E se você chegou até aqui, me conta quais foram as suas melhores leituras do semestre. Se você quiser responder aqui nos comentários a tagzinha, eu vou deixar as perguntas no box de descrição. E se você quiser gravar essas respostas, melhor ainda. Depois você me conta aqui que você gravou, me deixa o link que eu quero assistir. Um beijo, até o próximo vídeo.